Salve, salve você, professor Flávio. Hoje mais um vídeo do História e Teologia. Esse ano nós vamos fazer vídeos semanais do Vem e Segue-me. E o tema desse ano, para minha alegria, é o Velho Testamento. Então, o nosso tema de hoje é... Estamos iniciando o estudo Vem e Segue-me. Vou estar eu aqui, muitas vezes a Flávia, e nós vamos falar sobre esse tema hoje. E para isso, eu já estou aqui no site da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias. E o nosso tema é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Para a gente começar, eu gosto de lembrar que a figura por trás de tudo, tá? A figura por trás de toda a criação é Jesus Cristo. Então, na existência pré-mortal, Jesus Cristo era Jeová. E foi Ele quem criou o mundo. Para a gente poder ler isso, vamos pegar aqui em João. Vamos pegar João 1. Aqui está escrito assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A criação no mundo, nós podemos focar sobre o papel de Jesus Cristo em sua vida pré-mortal. Na sua vida pré-mortal, Jesus Cristo era Deus, era Jeová, e ele não só criou o universo, galáxias, enfim, sistemas, planetas, como também criou o terceiro planeta do sistema solar, que é a Terra. E é sobre esse registro escrito por Moisés, tá? Que são os 5 livros pentateucos da Torá, que está o nosso tema de hoje. Mas também temos que falar um pouco do livro de Moisés, que está na Pérola de Grande Valor, que hoje nós vamos falar de Moisés 2 e 3. No livro de Moisés, que é um livro que foi revelado ao profeta Joseph Smith, ele fala de uma forma, a forma que o Senhor fala a Moisés sobre a criação do mundo é uma forma muito mais espiritual, tá? Ele fala a Moisés sobre a criação do mundo, que esse conhecimento que Deus passa a Moisés vai estar na Torá, no livro de Gênesis, que é a criação do mundo. E no versículo 1 ele fala o seguinte: e aconteceu que o Senhor falou a Moisés, dizendo: eis que te revelo o que concerne a este céu e a esta terra. Escreve as palavras que eu digo. Eu sou o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Por meio do meu unigênito eu criei todas essas coisas. Assim, no princípio criei o céu e a terra, sobre a qual está. Aqui Elohim está dizendo que o mundo foi criado por Jeová, que na vida mortal será conhecido como Jesus Cristo, certo? E eu quero fechar um pouquinho mais, porque eu vou pegar um pouco do Gênesis na transliteração em hebraico, mas eu quero ver que é o seguinte: aqui no livro 2 e 3, eles vão falar da criação do mundo e da criação do homem, tá? E os temas são muito parecidos, tá? Estão muito parecidos, e eu vou pegar do hebraico. Já o livro de Abraão, ele fala da criação espiritual da terra. Vamos para Abraão. O livro de Moisés foi revelado a Joseph Smith, o professor Joseph Smith, e ele recebeu esse livro, tá? E ele escreveu e está escrito, está na Pérola de Valor. O livro de Abraão, Joseph Smith traduziu pelo dom e poder de Deus através de papiros antigos vindo do Egito. Ele comprou múmias egípcias e uma delas tinha um livro dos mortos. Desse livro foi que Joseph Smith traduziu o livro de Abraão, através desse registro, ok? E aqui Abraão 4, vamos lá. Eu quero ver que aqui é muito mais específico, porque a gente precisa entender aqui. Aqui no livro de Abraão fala dos deuses, tá? Porque o nome Elohim é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E aqui fala: os deuses planejam a criação da terra. Então aqui em Abraão está falando da criação espiritual da terra. Assim como nós, primeiro fomos feitos espiritualmente e depois fisicamente. No livro de Pérola de Grande Valor, no livro de Abraão, a terra inicialmente é uma criação espiritual para depois a criação física.
E o Senhor disse: desçamos. E eles desceram do princípio. Eles, isto é, os deuses, organizaram e formaram os céus e a terra. E a terra, depois de formada, estava vazia e desolada, porque eles não haviam formado coisa alguma, a não ser a terra. E as trevas reinavam sobre a face do abismo, e os espíritos dos deuses pairavam sobre as faces da água. Os deuses aqui seria Deus, o Pai de Jesus Cristo, tá? Esses deuses aqui são sobre Jesus Cristo e Deus, Elohim, tá? Nós vamos pegar aqui do hebraico, da Torá, porque nós temos uma transliteração, tá? Nós vamos ler direto do hebraico, tá? A criação era feita, lembra que João fala que no princípio era o verbo e o verbo era Deus? Lembra disso? Tá aqui, ó. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo é uma referência ao verbo usado na criação. Você vê na criação do mundo, você vai ter várias vezes Jesus Cristo como Jeová falando: faça aquilo, haja luz. Isso é um verbo. Então João está referenciando que Jesus Cristo é Deus e ele estava com Deus. E eu pegando aqui o livro de Flávio Joséfos, História dos Hebreus, ele fala o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra, mas a terra não era visível. Olha que interessante, porque estava coberta de trevas espessas. E o Espírito de Deus, por que Espírito de Deus? Porque Jesus Cristo não tinha um corpo, era Espírito, tá? Assim como na visão da igreja, Deus tem um corpo ressurreto, Deus o Pai. O Espírito de Deus adejava por cima dela. Deus ordenou em seguida que se fizesse a luz, e a luz apareceu imediatamente depois de ter sido considerado essa massa. Deus separou a luz das trevas, as trevas chamou noite e a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã e ao fim o de tarde. Foi o primeiro dia que Moisés chamou um dia e não o primeiro dia. Por razões que eu poderia explicar, mas como eu escrever sobre todas essas coisas, em um trabalho especial, reservo-me para falar disso nele. No segundo dia, Deus criou o céu, separou de todo o resto e colocou por cima, como sendo mais nobre. Ele está falando a criação do firmamento, tá? No terceiro dia, tornou fixa a terra. Tá aqui só referência para a gente poder usar, tá? Mas eu gosto muito do manual do Instituto da minha época, porque ele vai pegar bastante coisa aqui. Então vamos lá. Aí aqui nós temos um ponto bem interessante, tá? Pra gente entender aqui. Ó, eu gosto muito do manual do Instituto, cara. Gênesis 1. Quando foi o princípio? Pelo menos 2 pontos importantes devem ser esclarecidos a respeito dessas palavras iniciais da Bíblia. Primeiro, o termo no princípio é de natureza relativa e não significa o ponto de origem de toda a eternidade. Se é que pode haver tal coisa. O Senhor disse a Moisés, lá no livro de Moisés, que falaria somente acerca dessa terra. Ou seja, realmente o Gênesis 1 não fala da criação de outros planetas, do Sol. Fala ele estabelece a luz, as trevas. Então ele cria o Sol, mas ele não fala de outros planetas, de outras galáxias, tá? Aqui mais ele fala aqui. Vamos lá. Qual a idade da Terra? Isso que é legal, hein? Mesmo levando em conta que o capítulo 1 de Gênesis não descreve o princípio de todas as coisas, ou mesmo a origem da humanidade, mas somente o início desta Terra, não podemos afirmar com certeza quando ela se originou. Em outras palavras, as escrituras não fornecem informações suficientes para determinarmos de maneira exata a idade da Terra. Falando generalizadamente, aqueles que aceitam o registro das escrituras defendem 3 teorias básicas a respeito da idade do planeta. Todas as 3 dependem de como é interpretada a palavra dia, usada no relato da criação. Nós aprendemos em Pérolas de Grande Valor e também na própria Bíblia, que um dia para Deus é 1000 anos para nós. Abraão fala que um dia de Colobe é 1000 anos para nós. Então,
não pode ser tão literal que Deus criou um mundo que a criação durou 6 dias. Pode ser 6.000 anos ou até mais. Na teoria da origem do planeta, do universo, da teoria do Big Bang, a Terra ela possui 4,5 bilhões de anos. E muitas dessas teorias são baseadas em achados arqueológicos e também pelas marcas geológicas da Terra. Tá? Mas o próprio livro não explica. A tese é que a Terra teria 6.000 anos de idade, certo? Vamos lá, vamos que Império de Grande Valor, que tem alguma coisa importante também. Vamos lá. O presidente Jonathan Smith disse: o relato da criação da Terra, conforme consta em Gênesis e no livro de Moisés, conforme foi dado no templo, é porque quem passa pelo templo é falado sobre a criação do mundo também. É um dos focos importantes. Tá? É conforme dado no templo a criação física da terra e dos animais e plantas. Está o livro de Moisés e Gênesis é a criação física. O livro de Abraão fala da criação espiritual da terra. Tá? Moisés 2:1. A terra não foi criada por acidente ou acaso, ou seja, na teoria do Big Bang, tudo é efeito do acaso. O universo se expandiu por causa da gravidade, né? E os planetas se afastam cada vez mais. O elder John A. Whitson, que era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, vou aumentar um pouquinho mais, escreveu: a Terra passou a existir pela vontade e poder de Deus, não foi por acaso. Os santos dos últimos dias acreditam que a Terra e o céu e as inúmeras coisas que acontecem no universo são fruto de uma ação inteligente da mente de Deus, não por efeito da gravidade ou porque precisou existir. A teoria do Big Bang é o seguinte: surge uma energia densa e ela superaquece, e numa explosão vão surgir as galáxias, os sistemas de planetas, certo? A teoria da criação, a teoria do Big Bang, ela está muito distante da teoria criacionista que nós vemos nesses livros, ok? Tá. Moisés 2:3. Deus realiza seu trabalho pelo poder da fé. O profeta Smith ensinou: quando o homem realiza o trabalho pela fé e exerce um esforço mental em vez de força física, é por meio de suas palavras e não de capacidade física que todo ser que realiza seu trabalho pela fé executou a sua obra. Deus disse: haja luz, e houve luz. O Salvador disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar ao direito esta moreira: desarragai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé, portanto, opera por palavras, e por meio delas as suas vigorosas obras foram e são realizadas. Ou seja, está dizendo aqui que a terra foi criada pela fé, pelo poder de Deus e pela fé. Ok? Aí ele continua o seguinte: toda a criação visível como existe hoje é fruto da fé. Por meio da fé que ela foi criada, e é pelo poder da fé que ela continua em sua forma organizada, e por meio dela os planetas giram em suas órbitas e irradiam sua glória. Ou seja, o profeta Smith ensina que não é só a gravidade que faz com que os planetas mantenham seus eixos, mas é pela fé. Deus, ele operou pela fé: haja luz e houve luz. Isso aqui é muito interessante. Vamos ver mais aqui. Eu gosto muito desses textos. E houve luz. O elder John Taylor, quando era membro do Quórum dos Apóstolos, explicou que Deus fez com que a luz brilhasse sobre a terra antes de o sol aparecer no firmamento, porque Deus é luz e nele não há trevas. E ele é a lua do sol e o poder pelo qual o sol foi feito. E ele também é a luz da lua e o poder pela qual foi feita. E ele é a luz das estrelas e o poder pela qual foram feitas. Muito bom, né? Moisés 2:5. Criação. Qual a duração de um dia da criação? O presidente Brigham Young falou a respeito dos 6 dias da criação. Disse que 6 dias é apenas uma expressão, ou seja, não podemos ser literal. Aprendemos que através de Kolob, um dia é 1.000 anos, tá? E ele fala o seguinte, ó:
Apenas uma expressão, mas não importa se ela levou 6 dias, 6 meses, 6.000 anos. A criação durou determinados períodos de tempo. Não estamos autorizados a dizer qual foi a duração desses dias. Se Moisés usou essas palavras, como usamos, ou se os tradutores da Bíblia deram essas palavras, o significado que quiseram, contudo, Deus criou o mundo. Deus reuniu o material com a qual ele formou esta terra firme, sobre a qual vagamos. Há quanto tempo existe esse material? Uma eternidade em determinada forma e condição. E o Bruce R. McConaughey ensinou que um dia, no relato da criação, ele falou o seguinte: é um período específico de tempo. É uma era, ou seja, cada dia não é um dia ou 1000 anos, é uma era, tá? Que bate muito com a ideia do Big Bang e da criação da Terra. Porque a história da Terra é dividida em eras. Era Mesozoica, era período Cretáceo, período Jurássico, era Cambriana. Então, é muito interessante isso. Vamos lá. Um período específico de tempo e uma era é um éon, uma divisão de eternidade, intervalo entre dois eventos conhecidos. E cada dia tem duração, seja ela qual for necessária para seus propósitos. Não existe nenhuma revelação que especifique que cada um dos 6 dias referidos na criação tenha tido a mesma duração. Olha que interessante. Pode ser que um dia da criação tenha durado mais ou menos. Isso aqui é muito interessante. Vamos ver aqui mais. Ok. Vamos lá. Vamos pro texto então. O hebraico, tá? Ele é lido da direita para a esquerda. Ok? Então vamos lá. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. Ve Haaretz hayetah tohu vavohu verro shek Alpenei terrom veroá Elohim merafet alpenei Hamaim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Aqui estamos traduzindo direto do hebraico, ok? Da Torá, ok? Então, quando fala, aqui ó, isso aqui é uma parte interessante. Quando fala Espírito de Deus, Verroá, Elohim, é porque Jesus Cristo não tinha um corpo, então ele era Espírito. E disse Deus, haja luz e houve luz. Vai Omer Elohim Yeri O Yeri O. Vai Omer e disse Elohim Yeri haja Or. Vai Yeri Or. E houve luz. Haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Vayareh Elohim et Haor Kitov, Vayavedel Elohim Bein Aor Uvein Haroshek. Cara, brilhante, né? A primeira coisa que Deus faz é a criação da luz, Or, tá? E viu Deus que era boa. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre luz e trevas. Então, a primeira coisa que Deus faz é criar luz. Depois de criar luz, separação entre luz e trevas. Vamos lá. Vayareh Elohim et Haor Kitov, Vayavedel Elohim Bein Haor Uvein Haroshek. 1:5. E Deus chamou a luz dia, e a treva chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Vai querá Elohim laor yom velaroshek. Cará laelá vayeri erev vayeri voker yom. Echad. E depois, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas
e águas. Vaiomer Elohim Yeri Hakia Betok. Hamaim Vihi Mavedil Bein Maim Lamaim. E fez Deus a expansão. Aqui então Deus fez a expansão das águas, tá? Ele separa águas e águas, porque havia águas no firmamento, tá? E havia água no firmamento e havia água. E havia água. Então ele separa essas águas. Por quê? Qual a questão que nós percebemos aqui? Sempre a gente tem que entender que a escritura nem sempre pode ser literal, tá? Como quando foi escrito a Torá, a ciência, que não existe ainda, nunca houve mais uma comprovação científica de que a água que está nos céus, as chuvas, não está lá a água parada. Essa água, ela vem da terra, porque o calor faz com que a água evapore. Evaporando essa água, chega às nuvens. Elas se carregam de água e choquem. Não existe água em nenhuma das camadas da atmosfera. Então, essa é uma tentativa de explicar a questão da água do céu que causa as chuvas. Então, a gente tem que cuidar quando a gente observa o texto para não se perder nisso, tá? Vamos lá. 1:7. E fez Deus a expansão. Olha que interessante. Fez separação entre águas que estavam de baixa expansão e as águas sobre a expansão. Como expliquei. E assim foi. Varias Elohim et Harakia Vayavedel Behin Hamain Asher Mitahat Lahakia Uvein Hamain Asher Mial Larakia Vayehiken. E assim foi. Mas aqui eu também tenho o áudio para vocês ouvirem, ó. Elohim et Harakia Vayavedel Bein Hamaim Asher Mitahat Lahakia Uvein Hamain Asher Mial Larakia Vayehiken. Isso que eu ia falar um pouco mais rápido que eu, né? E chamou Deus a expansão dos céus, e foi à tarde e amanhã do dia segundo. Ele está falando então da criação do firmamento, ok? Vai querá Elohim Larakia Shamaim Vayehi Erev Vayehi Voker Yom Sheni. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. Vayomer Elohim e Kavul Hamaim Mitahat Hashamaim El Makon Eshad Veterae Hayabasha Vayeriken. E chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Vai querá Elohim Layabashar Eretz Ulemikrevel Hamain Kahar Yamin Vayahe Elohim Kitov. Ok? Aí nós vamos para o próximo. E disse Deus: produza ela. Depois que Deus cria a luz, separa a luz das trevas. Depois que Deus cria, separa as águas do firmamento e as águas debaixo da terra, Deus agora ele cria a porção seca, a terra. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Vai querá Elohim Layabashá Eretz Ulemikeve Hamaim Kara Yamin Vayahe Elohim Kitov. Kitov, bom. Tov é bom. Kitov era bom. E disse Deus: produza terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Vayomer Elohim Tadesh Haaretz Desh Esev Mazeria Zerá Ozeperi Etz. Peraí, tô lendo errado. É sempre no jeito para a esquerda. Vayomer Elohim Tadesh Haaretz
Dash Esse Mazeria Zerá Etzperi Ozeperi Lemino Asher Zahiovo Al-Haretz Vayeriken. E 12. E a terra produziu erva, dando semente conforme sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme sua espécie, viu Deus que era bom. Mais ou menos aqui de novo. Ó, e foi tarde e manhã do dia terceiro. E disse Deus, Vayomer Elohim, haja luminares na expansão do firmamento, céus, para separar entre o dia e a noite, e serão para sinais determinados e para tempos. Aqui Deus já está criando as estações do tempo e a separação dia e noite, dias e anos, dias, meses e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. As luminares, a separação. Tá. Ó. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, as estrelas. A gente sabe que a lua, tá? O luminar menor aqui tá falando da lua, tá? Porém, a lua não tem luz própria. A lua tem sua luz refletida do sol, certo? Então, por quê? Porque o Moisés não podia ter um conhecimento de astronomia, tal qual Abraão tinha, mas ele não sabia disso. Só com só na idade moderna, com a visão heliocêntrica, é que você vai ter uma noção, né, a partir daí, que o sol, que a luz da lua é a luz do sol refletida na lua. Então a lua não tem luz própria, as estrelas têm. Tanto que o sol é um astro, uma estrela. Vamos voltar aqui para o hebraico. Vamos lá. Vamos lá. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Está falando da criação da lua e das estrelas, que já haviam, né? Já havia estrelas, só que Deus colocou as estrelas para iluminar a noite. Vaiten otem Elohim birka ha-shamahim lehair al-ha-eretz. E para governar o dia e a noite, para separar entre a luz e trevas, viu Deus que era bom. O que mais? E foi a tarde e manhã do quarto dia. E disse Deus, produzem águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a fase de expansão dos céus. Vayomer Elohim Isheretsu Hamaim Sheretz Nefesh Shayan Veof Yofef Al-Haretz Al-Penei Rekia Hashamaim. Aí, quando Deus cria os animais, as espécies de animais, tanto os peixes como as aves do céu, tá? E as bestas da terra, ele fala das grandes peixes, tá? Aqui diz baleia. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu voltar aqui. Como é que tá a baleia? Opa. Como é que tá a baleia? Ó, tá aqui, de grandes baleias. Aqui tá certinho. Vamos lá. Olha a palavra para grandes baleias. Vai verá Elohim et Hananim et Hatanimin Hagedolim. A palavra para baleia, se não me engano, é Hagedolim. Deixa eu ver aqui no manual do Instituto o que diz sobre baleias. A palavra baleias usada nesse versículo é traduzida do vocábulo hebraico Tananim. Deixa eu ver aqui se está certinho. Não, é Ratananim, isso mesmo. É baleia Ratananim. Tá? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Derivado de um verbo que significa alongar. Esse termo de verdade quer dizer os de grande tamanho. Este provavelmente se aplica a outros animais ou répteis marinhos de grande porte, como golfinho, tubarão, crocodilo, além do animal que atualmente chamamos de baleia. Então, esse versículo está dizendo sobre animais enormes, ok? Então, vamos lá.
voltar aqui. Vamos voltar para o hebraico. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Vai otam Elohim lemor peru, urevu umile, vai otam Elohim lemor peru. Eu não posso esquecer que é direito para a esquerda. Urevu umile et ramaim bayamin, verraof e rev bayrit. Tem uma coisa que também queria falar, é que ele fala dos céus. Deus os pôs na expansão dos céus. Pô, céus aqui tá no plural. Versículo 17. Deixa eu ver aqui na transliteração. Tá? 17 está no plural. Opa. Tô no 22, né? O 17, céus, tá no plural. Hashamaim. O que acontece? Eu vou botar aqui no 22 de novo. O que acontece? Será que está errada a concepção de céu? Não. Não, porque alguns vão dizer que o céu, vão inventar umas histórias nada a ver. Vão dizer que está falando dos graus de glória, o que não tem nada a ver, tá? Esse céu não tem nada a ver com graus de glória. Eu, quando penso em céus, eu penso muito na Terra, nos tipos de atmosfera que a Terra tem. Próxima à Terra tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Para mim são céus. Então, quando o Gênesis fala dos céus, eu vejo isso aqui. Para mim, é as classes da atmosfera, os níveis de atmosfera que temos na Terra. Aqui já é espaço profundo. Aqui é o céu que temos na Terra, que conseguimos ver na Terra. Certo? Então, é bom a gente poder entender que nem tudo é tão literal no Gênesis como nós vemos aqui, certo? Vamos lá, 22. Deus abençoou, dizer, já li aqui 23. E foi a tarde e manhã do quinto dia. Vai rir, vai rir, voquer, yom shamish. E disse Deus: produza a terra uma vivente, conforme sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme sua espécie. E assim foi. Criação dos animais, né? O Gênesis é bem repetitivo, tá? Bem repetitivo com relação à criação. E fez Deus as bestas feras, as bestas da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo réptil da terra conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Lembra a palavra para que era bom? Kitov. Tov é bom, Kitov é bom. Preste atenção nessa palavra aqui. Hadaman. Hadamah. Eu quero que você guarde essa palavra aqui, porque quando falamos da criação do homem, vai nos lembrar essa parte aqui. Vamos lá. E disse Deus, agora sim, presta atenção agora. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando diz Deus, façamos o homem, ele está falando no plural. Ele não está mais no singular. Deu para perceber? A gente está no plural. A gente está no plural. Não está mais no... Olha como é que muda a palavra. Vaiomer Elohim Nasser. Tá? Vamos pegar outra palavra que é fez. Vaias. Vaias é fez. Tá? Ou acho que Yas é o fez. Vaias. Aqui não. Aqui a palavra é... Aqui, ó. Aqui a palavra é Nazer. Nazer. Vamos ver o som aqui. Nazer. Naase Adam Besalmenu Kidmutenu Veirdu Vidagat Ayam Uveof Yashamaim Uvavekema Uvekao Haretz Uvekao Harems. Ok, então vamos lá. Coisa importante aqui, mudou o verbo no plural, que é nasce. E aqui o nome homem já está Adam. E Adam, lembra a palavra que eu falei com vocês? Aqui, ó, Hadamah. Aqui, ó. Essa aqui.
Tem Haaretz e tem Hadamá. A palavra Adam vem de Hadamá, terra. Porque Deus criou o homem da onde? Da terra. Deixa eu tirar isso aqui. Então vamos lá. Vayomer Elohim nascer Adam. Bet Saleminu. Kidemutenu. Veredu. Viregat. Hayam. Uveof. Hashamaim. Uvaberma. Uvekal Haaretz. Uvekal Harems. Haromes ao Haaretz. Então, disse Deus, façamos a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Certo? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Uma dúvida que causa muito é que uma hora Deus fala que criou homem e mulher, macho e fêmea, e depois, só depois, fala da criação da mulher. São dois relatos, tá? Mas aqui nós temos uma coisa importante, que são essas duas narrativas. A criação do homem, macho e fêmea, e depois a criação da mulher, da costela de Adão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Vai ver Elohim et Hadam, o homem, et é o, Hadam é o homem, tá? Et ha é Adam. Betsalemo, Betselem, Elohim barra Otozaka, Unekeva barra Otam. Tá? E Deus abençoou. Deus disse: frutificai e multiplicai, vos enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso aqui é importante. O dominar, Deus deu domínio sobre as aves do céu. Hoje nós vemos esse dominar como presidir, tá? A gente fala muito sobre isso. O homem dominar a sua mulher. Nesse caso, presidir. O homem não domina. Porém, quando fala dos animais, eu entendo que está dizendo realmente domínio, sujeição, tá? Vamos lá. Vai Evarek Otam Elohim Vayomer Lachem Elohim Peru e Urevu Umileu et Haaretz Veki Veshua Uredu Bidega Hayam Uveof Hashamaim Uvekal Shaya. Aqui a palavra sujeitar-ya é realmente domínio. Veki Veshua Veshua, ok? E Haromezet, ok? Beleza? Haaretz, Haaretz. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, a árvore que dá semente, servos-á para mantimento. Aqui Deus dizendo a eles que eles podem consumir tudo da terra, certo? E ele fala da questão dos animais, tá? E todo animal da terra, e todas as aves do céu, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Uma coisa interessante que Deus fala isso aqui, mas os homens e os animais só vão comer carne, só vão ter uma dieta de carne após a queda, quando os animais tornam-se selvagens. Né? Todos os animais aqui eram herbívoros. O efeito principal da queda é a mudança na fauna e na flora. Os animais tornam-se carnívoros e predadores, e a flora vai produzir ervas, cardos e espinhos, trepadeiras, plantas carnívoras que vão ocorrer devido à queda do homem e da mulher. Beleza? Continuando, 31. E Deus viu o quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi à tarde e menos no sexto dia. Ou seja, o homem e a mulher foram criados no sexto dia, tá? E Deus fala, vamos lá, capítulo 2 de Gênesis, né? Vamos lá. E assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Vaikulu Hashamaim Veharetz
Vikal Sevam. E havendo Deus acabado o dia sétimo em sua obra, o que tinha feito, descansou no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito. Vaikal Elohim Bayon Hashevi. Melaketo Asher Hazar Vaishebot Bayon Hashevi. Mikal Melaketo Asher Hazar. E aqui é a criação do Shabat, ou Shabá. O Shabat é o dia do Senhor, dia santificado, dia de culto. O Shabat é criado, o sétimo dia, e ele acontece no pôr do sol de sexta para o pôr do sol de sexta, pôr do sol de sábado. Tem uma religião cristã, acho que é a única que segue ainda, que cumpre o Shabat no pôr do sol de sexta e pôr do sol de sábado. Por que é no pôr do sol? Porque o calendário judaico, o luar, calendário judaico, ele é um calendário lunar. Por isso que o dia começa, o Shabá começa no pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Então, quando Deus estabelece o sétimo dia, ele está estabelecendo um dia santificado, o dia de culto, o Shabat. Só que o Shabat, ele tinha um papel, ele foi criado para o homem poder também descansar. O homem trabalha 6 dias e no sétimo dia ele descansa. Uma coisa importante aqui também, deixa eu pegar os manuais da igreja aqui, deixa eu voltar aqui, pegar o manual do Instituto para a gente poder ler. Eu gosto muito aqui, ó, vamos lá. Façamos o homem a nossa imagem, Gênesis 1, 26 e 27. Quando a respeito da veracidade de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o presidente Brigham Young declarou: o homem foi criado. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. O homem foi criado. Passei demais. Passei demais. Vamos lá. O homem foi criado à imagem do seu Criador, do qual é exata semelhança, tendo como ele olhos, testa, sobrancelhas, nariz, faces, boca, queixo e orelhas, exatamente como nosso Pai Celestial. Ou seja, não quer dizer que Adão é a cara de Jeová ou de Elohim, que o homem foi criado de acordo com a semelhança e mais semelhança. Não quer dizer que ele era igual, uma cópia. Quer dizer que ele tinha esses traços, esses fenótipos, tá? Embora o presidente Young se referisse ao homem, esse termo se aplica também à mulher. Os profetas modernos pronunciaram-se a respeito da existência de uma mãe celestial, que é uma doutrina bem não tão difundida, que é sobre a mãe celestial, tá? Se existe um pai celestial, logo uma mãe celestial, certo? Olha que ele diz o seguinte, tá? Minha presidência, Joseph F. Smith, John R. Winder e Anthony H. Galland confirmaram essa doutrina em 1908. Então, a doutrina da mãe celestial ela é de 1908, com as seguintes palavras: todos os homens e mulheres são a semelhança do pai e mãe universal, e são literalmente filhos e filhas da idade. Isso aqui vai de contra o cristianismo tradicional, né, que só há um Deus, mas faz muito sentido. Faz muito sentido a ideia de uma mãe celestial. É o da Joseph Fielding Smith, após citar Gênesis 26, 27, declarou: não é correto crer que os espíritos femininos foram criados à imagem de uma mãe celestial. Faz muito sentido para mim. Tá. Lembra aquele papo sobre domínio que Adão tinha sobre a terra? Ele está falando aqui, vai comparar o sacerdócio. O sacerdócio foi dado primeiramente a Adão. Ele se deu a primeira presidência, teve nas suas chaves de geração em geração, recebeu no início de ser formado no mundo, como está registrado em Gênesis 26, 28. Foi dado domínio sobre todo ser vivente. Ele é Miguel, o arcanjo de quem se fala as escrituras. Aqui, bem que legal que eu estou lendo no manual, porque Adão era, na sua pré-existência, o arcanjo Miguel. Então aí Jesus Cristo acredita, né, por revelação, que Adão era Miguel, que na pré-existência foi o anjo que expulsou Satanás em um terço dos céus. Gênesis 1, 27 e 28, a palavra homem, citada no relato da criação, refere-se ao homem e à mulher. E eu, Deus, disse ao meu unigênito que estava lá comigo desde o princípio, isso aqui é Moisés. Façamos o homem, não homem isolado, mas homem completo, entre marido e mulher, segundo nossa imagem e semelhança, e assim foi.
Que maravilha, maravilhosa parceira o Senhor casou Adão e Eva por toda a eternidade no Jardim do Éden, tá? Só pra falar. Sendo segundo nossa imagem e semelhança. Tá, beleza. Esse tipo de matrimônio continua em vigor nessa vida. Todas as pessoas deveriam procurar obter essa espécie de união conjugal. Eu e minha esposa somos selados por toda a eternidade. E sim, Adão e Eva foram casados e selados no paraíso. É nisso que consiste uma parceira. Então, depois de haverem criado a imagem de Deus, deram-lhes estes mandamentos. Mandamento eterno: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E quando os deuses completaram esta magnífica criação, Deus, Elohim e Jeová, examinaram-na e consideraram muito boa. Um trabalho que não precisa ser aperfeiçoado pelos intelectuais modernos. O homem deveria arar o solo e sustentar sua família. Proporcionar uma liderança adequada, a mulher deveria ser uma adjuntora, conceber filhos, criá-los e instruí-los. Foi um trabalho bom, muito bom. Foi assim que o Senhor os organizou, não se constituiu numa existência, numa experiência. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Isso aqui é um discurso do Spencer W. Kimball. Frutificar e multiplicar, 1:28. Sabendo que o objetivo principal de Deus é proporcionar a imortalidade e vida eterna ao homem, ver Moisés 1:39, e que sem o corpo físico o homem não pode receber a plenitude da alegria, e que o ato de nascermos aqui na Terra e sermos provados é um dos requisitos prévios necessários ao nosso progresso eterno, lá em Abraão 3 fala isso, poderíamos afirmar sem qualquer margem de dúvida que trazer filhos ao mundo é um dos objetivos primordiais do plano do Senhor. O presidente Spencer W. Kimball declarou o seguinte a respeito da importância de termos filhos. O primeiro mandamento registrado nas Escrituras presta-se a frutificar e multiplicai-vos e encher a terra. Ninguém deve pensar que o Senhor ordenou que tivéssemos filhos sem sermos casados. Uma ideia dessa natureza é destituída de qualquer fundamento. Tenho dito em inúmeros grupos de jovens que não devem adiar seu casamento até que tenham conseguido realizar todas as suas ambições relativas à educação. Já tive a oportunidade de dizer a dezenas de milhares de jovens que, ao se casarem, não devem protelar o nascimento de filhos, até verem concretizados seus ideais educativos e financeiros. Ou seja, tenha filhos, não importa o momento. O casamento é realizado basicamente para se constituir família, e quando as pessoas encontram o cônjuge adequado, e não devem adiar a formação de sua progênie, descendência. Elas devem conviver normalmente e permitir que os filhos venham ao mundo. O conceito de que o matrimônio foi instituído para a legalização do sexo, ou seu benefício, parece estar ganhando crescente a situação na época atual. O casamento existe primordialmente para a formação da família, é por isso que contraímos matrimônio, não para satisfazer os apetites sexuais, como o mundo quer fazer-nos acreditar. Quando as pessoas tiverem encontrado seus companheiros, repito, não devem demorar muito para estabelecer uma família, sua família. As jovens esposas devem ocupar-se em conceber e criar filhos. Não conheço escritura alguma que as autorize a adiar a formação de famílias para poderem trabalhar e garantir a escolaridade de seu marido. Há milhares de homens que conseguiram formar-se ao mesmo tempo e constituir família. Embora as coisas se tornem mais difíceis, mesmo assim os jovens podem levar avante seus programas de consciência de educação. Isso aqui é muito legal, galera, porque o propósito das famílias é gerar descendência. E Deus estabeleceu isso no Éden, quando falou Adão e Eva, ok? Por isso eu gosto muito do Manual do Instituto, cara, gosto muito. Muito bom mesmo. Tá, vamos ver aqui. Vamos voltar pro texto aqui, cadê? Vamos lá, vamos ver o que Flávio José fala sobre nossos primeiros pais. Deixa eu ver aqui. E nem fala. Deixa eu ver. Moisés narra. Gênesis 2, Moisés fala ainda mais particularmente da criação do homem. Ele diz que Deus tomou o pó da terra. Nossa, que é Flávio Josefos, amigo da igreja, brincadeira. Esse cara é historiador do século I. Deus, vendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham cada um a sua companheira, quis também dar-lhe uma consorte que é a esposa. Para isso, quando ele estava adormecido, tirou-lhe uma das suas costelas,
da qual formou a mulher. E logo Adão viu e percebeu que ela havia sido tirada dele, que era parte dele mesmo. Os hebreus dão à mulher o nome de Issa, e a que foi primeira de todas chamou Eva, isto é, mãe de todos os viventes. Moisés narra em seguida como Deus plantou lá do Oriente um jardim um delicioso jardim que acumula todas as espécies de plantas. Vamos para o texto novamente aqui. Eu gosto do texto. Vamos para o texto, tá? 2, 3. E abençoou Deus o dia... já falamos sobre isso aqui. Essas são as origens dos céus e da terra. Vamos pular. Do campo e não estava na terra. Vamos falar da criação do homem, tá? Um vapor subir da terra e regar a face da terra. Tá? Aqui é o segundo. Nós lemos o primeiro relato da criação. Esse é o segundo relato. Ainda em Gênesis 2. Vavitse. Aqui não tem mais só Elohim. Aqui tem nome de Riavel. Tá? Riavel, que tá como YHWH. Vavitse Riavel Elohim et Hadam Afar Min Hadama Vaipak Beapraiv Nishemat Shaim Vairi Hadam Lenefesh Shaya. Tá? Formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ok? 8. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden da banda oriente, pois ali o homem que tinha formado. Vaitá Hiavel Elohim Gambidin Mikren Vayasem Sham et Hadam Asher Yatzah. A gente ouvir aqui o áudio, ele vai falar Adonai em vez de Hiavel, mas tudo bem, vamos lá. Vai Elohim Gambidin Mikren Vayasem Sham et Hadam Asher Yatzah. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saiu um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, tornando em 4 braços. Primeiro era Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali obedele e pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Pison, Gion. Este é o que rodeia a terra de Cusi. Cusi é Cush na África. Tanto que aqui, ó, a pronúncia de Cush, de Cusi, é Cush. Vamos lá, ó. Cush. Ok? E o nome do terceiro rio é Hidekel, que vai para a banda oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Eu acho que o Hidekel é o Tigre, tá? Veshen Vanahar Hahel Hashel Ishi Shidekel Hu Harolek Kidema Ashur Verhanahar Hadevi Hu Ferrat. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento da ciência, né, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Aqui tem uma palavra, Tamut, que é morrerá. Certamente, Mot Tamut Mimenu. Pergunta, Gênesis 2:8. Onde está situado o jardim do Éden? De acordo com as revelações dadas pelo profeta Joseph Smith, ensinamos que o jardim do Éden esteve localizado onde será construída a cidade de Sião, a Nova Jerusalém. Quando foram expulsos do jardim, Adão e Eva acabaram habitando um lugar chamado Adam onde Aman, situado na atual comunidade de Davis, no Missouri. 3 anos antes de sua morte, Adão reuniu nesse lugar os justos, sua posteridade abençoou. E é que Adão e Miguel se assentará, conforme lemos no capítulo 7 de Daniel. Os dilúvios, cataclismos subsequentes alteraram profundamente a topografia e a geografia da Terra. Os descendentes de Noé, evidentemente, deram alguns rios e talvez a outros acidentes geográficos. Mesmos nomes de locais conhecidos do dilúvio.
Essa teoria explicaria porque os rios da Mesopotâmia possuem agora os nomes dos rios que originalmente se encontravam no continente americano. É possível também que alguns dos sistemas fluviais modernos sejam remanescentes de antigos de origem antediluviana. Acho difícil. Existente no grande e único continente, então. A teoria que a igreja explica, que a igreja ensina, é que sim, o Jardim do Éden teria sido nas Américas. Então o que acontece? A igreja diz que o Jardim do Éden estaria na América devido ao dilúvio e os cataclismas que tiveram na Terra. E nós sabemos disso, que os continentes já tiveram todos juntos, né? Em vários momentos os continentes juntaram, separados. Na primeira separação, o primeiro continente é chamado Pangeia. Então acredita-se que com o dilúvio, e né, como também diz que nos dias de Meleque, a terra se separou. Acreditamos que, devido a isso, quando a arca desce, ela chega no Oriente Médio. Então, até o dilúvio, a arca saiu da América, o continente americano, Novo Mundo, e chegaria no Velho Mundo, o Oriente Médio, o Oriente Próximo. E daí lá, ele teria dado os nomes dos rios de acordo com a América. É como a igreja ensina, que é o ensino da igreja de Jesus Cristo, tá? Beleza? É uma ótima explicação, tá? Deixa eu ver aqui mais. Acho que não tem nenhuma dúvida que Adão foi o primeiro homem, né? Então vamos pro texto. Vamos voltar pro texto aqui. Versículo 18. E diz o Senhor Deus, não é bom que eu me... Aqui vamos falar da criação. Tá vendo como o Gênesis é complicado? Que você tem quase três narrativas. Uma criação do homem e mulher, outra criação do homem e depois a criação da mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja diante dele. Vaiomer, Hiavel, Elohim, Hirover, Elohim, Lotrov. Ó, Lo é não, o Lo é artigo de negação. Lotrov, Heiot, Adam, Levador, Esselo, Ezer, Kenegedor. Vamos ver o áudio. Elohim, Lotrov, Heiot, Adam, Levador, Esselo, Ezer, Kenegedor. Ok? Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra do animal do campo e todas as aves dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou para o homem vivente foi seu nome. Então aqui diz que Adão que escolheu o nome dos animais. Tá? Provavelmente esses primeiros animais, as espécies de animais que temos hoje são muito a posteriori, né? Para tentar dar explicação. Deixa eu ver. Cadê a Eva? E Adão pôs nomes na guerra, as aves do céu, todo animal do campo, mas pelo homem não se achava adjuntor. Tá vendo aqui, ó, como é repetitivo? Vamos lá. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Vai a pel, Ihavel, Elohim, Targedemar, Al-Hadan, Vaishan, Vaikra, Ahat, Mitzaleotariv, Vaisegor, Bazar, Tashenetar. E da costela que o Senhor Deus tomou do Adão, formou uma mulher e trouxe Adão. Vaiven, Hiavel, Elohim, Etz Haselah, Asher Lakha, Min Hadam, Leishá, Vaivia, El Hadam. Mulher, Leishan, ou Ishá. E disse Adão, essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Vaiomer, Adam, Zot, Rapan, Etsem, Metzhamai, aqui está dizendo o osso mesmo, Etzhamai, o vazar, Mi Bezari, Lezot, e Carre, Ishá. Ishá é mulher, tá? Ishá. Que mês
Lukohan Zot. Tá? Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Serão ambos uma carne. Alken Yazavish et Raviv Vetimo Vedakvak Beisheto Vehayu Levazar Eshad. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Vai Yu Shenehem Arubin Hadam Veishito Velo Itebosha Hu. Caramba, confuso. E é isso, acabamos Gênesis 2. Mas aí vamos para o manual do Instituto mais uma vez. Tá? Cadê? Vamos lá. Vamos falar a criação da mulher. Vamos lá. Cadê a continuação? Tá bom. Agora é a queda, né? Tá certo, isso aí. Então é isso aí, pessoal. O livro de Gênesis, ele explica realmente o papel do casamento do homem e mulher. Moisés 2, 26 e 27. O homem e mulher criam. A primeira presidência e o Código dos Apóstolos afirmaram que todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais, mais uma vez, que o amam e, como tal, possuem natureza e destinos divinos. O sexo masculino ou feminino é uma característica essencial na identidade e do propósito pré-mortal e eterno de cada um. Detalhe importante: Adão e Eva estavam nus. Deus deu um mandamento: casai, multiplicar e encher a terra. Mas isso não aconteceria até a queda acontecer. Por quê? Porque com a queda os homens tornaram-se sensuais, carnais e diabólicos. A conjunção carnal, o desejo sexual, ele é algo primitivo, é mais antigo estilo de perpetuação da espécie, e ele só vem com esse momento da queda, ok? Que mais? Como Deus criou o corpo de Adão e Eva, pois eles pensavam que disse: o homem tornou-se uma alma vivente, humanidade de macho e fêmea. Os criadores sopraram suas narinas o fôlego da vida, e homem e mulher tornaram-se almas viventes. Não sabemos exatamente o que aconteceu, sua chegada a este mundo, mas quando formos capazes de compreender, o Senhor nos dirá. Muito bom. O homem foi formado do pó da terra. Vamos ver aqui agora. O Alder Bruce R. Macon, que escreveu: os elementos naturais que compõem a terra física são às vezes chamados de pó nas escrituras. Adão, portanto, foi criado do pó da terra, ou seja, o corpo físico que ele recebeu foi criado a partir de elementos da terra. Lembra que eu falei que a palavra Adam, que é homem, Adão quer dizer homem, vem da palavra terra, que tem a mesma raiz. De modo semelhante, todos os homens foram criados do pó da terra, ou seja, os elementos organizados em um corpo mortal são reunidos por meio do processo de nascimento. Na criação física, o homem tornou-se alma vivente. Isso significa que seu corpo espiritual ganhou um corpo físico de carne e ossos. O presidente Joseph Smith explicou que o corpo de Adão e Eva era a princípio vivificado pelo espírito e não por sangue. Após a queda provocada pela transgressão sob a lei a qual Adão vivia, o fruto proibido deve ter o poder de produzir sangue. Isso aqui é uma teoria bacana que eu defendo, tá? Esse é um tema para o próximo vídeo. Qualquer dúvida que tiver, coloque aqui embaixo e nós vamos responder. Então, essa foi a criação do mundo. Usamos como base a Torá, do hebraico para o português, e também os livros de Abraão e de Moisés. Muito obrigado, fiquem com Deus. Fim de transmissão. Valeu.